Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação. O assunto da aula de hoje é ampliação e redução de figuras geométricas em malhas quadriculadas. Bom, quando se fala em ampliar e reduzir, isso remete às operações de multiplicação e divisão. Então, quando você deseja ampliar uma figura geométrica, significa que você vai multiplicar a quantidade de quadradinhos por um determinado número, a depender do enunciado. E se você deseja reduzir, você vai dividir a quantidade de quadradinhos pintados que formam a figura de acordo com o enunciado. Vamos ver aqui um exemplo. Nós vamos desenhar o retângulo abaixo 2 vezes menor. Então, se eu quero reduzir esse retângulo, eu vou utilizar a operação da divisão. Então, vocês sempre vão analisar os quadradinhos do seu comprimento e da sua altura, certo? Então, vamos aqui analisar quantos quadradinhos no seu comprimento esse retângulo tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos, certo? O comprimento dele é igual a 8 quadradinhos. E a sua altura? E a sua altura? 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. E eu quero que o retângulo a ser desenhado seja menor, seja dividido por 2, menor 2 vezes. Significa, então, que eu vou dividir essa quantidade aqui por 2. Tanto a quantidade de quadradinhos do seu comprimento, quanto da altura, que vai me dar a quantidade de quadradinhos que eu vou precisar aqui no comprimento e na altura. Então, vamos lá, 8 dividido por 2, 4. E 4 dividido por 2, 2. Significa que eu vou ter 4 quadradinhos aqui no comprimento para formar o meu retângulo. Vamos lá? Vamos marcar aqui 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E a altura será de 2 quadradinhos. Então, 1, 2. Vamos agora preencher e formar, não é? A altura são 2 quadradinhos, 1, 2. E o seu comprimento, 4. 1, 2, 3, 4. E assim nós temos o nosso retângulo reduzido. Vou aqui utilizar a régua para sair certinho, apesar de estar na malha quadriculada, utilizem a régua para a figura sair bem alinhada, ok? Vamos lá. Vou aqui marcar já o retângulo reduzido. A redução, você sempre utilizará a operação da divisão. Aqui. Vamos pintar dessa forma a área do nosso retângulo encontrado. Vou pegar aqui o marcador. Vamos conferir se ele foi reduzido 2 vezes, se esse retângulo está 2 vezes menor do que esse aqui. Então, vamos lá. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você vai desenhar ele com essa redução, de acordo com o enunciado aqui, ele terá que ter metade dos quadradinhos do seu comprimento. Então, 8 dividido por 2, 4.
e a sua altura 1, 2, 3, 4. Terá que também que ter metade. Então, 4 dividido por 2, 2. Certinho? Vamos agora para um próximo exemplo de ampliação. Amplie o pentágono duplicando todas as medidas. Se ele está falando duplicando, nós vamos pegar a quantidade de quadradinhos do seu comprimento e da altura e multiplicar por 2, certinho? Então, vamos lá. Sugiro que vocês façam o seguinte, sempre desenhem as linhas horizontais e verticais. As inclinadas serão o encontro das medidas das linhas horizontais e verticais, certo? Então, vamos lá. Então, vamos contar aqui quantos quadradinhos tem no comprimento desse pentágono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 2. Porque está pedindo para duplicar as medidas. Então, agora, terá 12 quadradinhos. Nós vamos aumentar, ampliar esse pentágono. Aqui, ó, ampliar. Então, vamos lá. Vamos agora analisar a altura desse pentágono. Nós temos aqui essa altura menor e também nós temos essa altura aqui, ó, maior. Vamos para a altura menor. Nós temos aqui 1, 2, 3. Então, significa que será 3 vezes 2. Então, a altura terá agora 6 quadradinhos. Vamos agora encontrar essa altura maior aqui, ó, que é o encontro dessas duas diagonais, certo? Desses dois segmentos inclinados. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, quase 5, não é isso? Então, vamos aqui. Altura 2, 5 vezes 2, igual a 10 quadradinhos. Então, vamos marcar aqui os nossos quadrados. O comprimento agora será 12, vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos marcar aqui agora a nossa altura, a altura aqui menor, que eram 3, passou a ser 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos marcar o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Agora, nós vamos marcar esse ponto aqui de encontro dessas retas inclinadas, certo? Então, aqui eram 5 quadradinhos, agora serão 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essas retas inclinadas aqui se encontrarão aqui, certo? Vamos marcar as linhas já do nosso pentágono para nossa orientação. Vamos lá. Então, será até aqui. Lembrando que as medidas estão sendo duplicadas. E a partir do final da nossa primeira altura, nós vamos traçar as retas inclinadas. Observe que eu já marquei um ponto aqui onde elas irão se encontrar, certo? Vamos verificar se a altura aqui está de 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos marcar aqui as retas inclinadas.
E assim ampliamos o nosso pentágono. Vou agora pintar, colorir para facilitar a visualização. Dessa forma, vocês aprenderam a reduzir uma figura e a ampliar. Quando você quer reduzir, você divide de acordo com o enunciado. Quando você quer ampliar, você multiplica de acordo com o enunciado, certinho? Isso se chama proporcionalidade. Eles ampliam as suas medidas, mas eles têm tamanhos proporcionais, porque você multiplicou as medidas iniciais pelo mesmo número. Então, isso significa que esses objetos aqui, esses polígonos, eles são proporcionais. O mesmo acontece com o retângulo, porque você pegou as medidas e dividiu por um único número, pelo mesmo número. Então, esses dois retângulos são proporcionais, certo?